Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção do Senhor, as boas notícias, as misericórdias do Senhor e Deus revertendo toda a situação na tua vida. Oramos agora para que quadros, diagnósticos, situações, histórias, direções sejam revertidas pelo poder e pela ação do Espírito Santo de Deus. Oramos, Pai, declarando que tudo é possível ao que crê. Tu és o Deus que reverte situações, Tu és o Deus que muda completamente o destino, não só de um homem, mas também de uma nação e do mundo. Também apresentamos diante de Ti, Senhor, o Oriente Médio, para que haja paz naquele lugar, para que haja a Tua intervenção, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a vida de Deus toque nessa pessoa. Senhor, dá alegria a ela, tira a tristeza, a angústia, a preocupação, a ansiedade e enche ela da Tua vida, e que a glória do Senhor entre nessa casa. A glória do Senhor toque nessa vida que está orando junto comigo neste momento, no nome de Jesus. Eu oro também, Pai, em específico, por todas as pessoas que estão com problemas no estômago, todo tipo de problema de digestão, toda dor, toda ardência, todo enjoo. Eu oro agora por cura e por milagre. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar. E no nome de Jesus, nós oramos pela saúde, pelo restabelecimento, pela restauração total, e que o milagre de Deus venha sobre essa mulher. No nome de Jesus, liberamos essa palavra e oramos pedindo o Teu favor, Pai, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Deus me deu uma palavra para esse propósito, e a palavra é o Deus que reverte situações. Semana passada estava saindo do carro com a minha família e o Senhor falou comigo que Ele é o Deus que reverte situações. Eu sei que Ele é o Deus que reverte situações, mas quando você recebe uma instrução de Deus para orar por isso, é porque tem coisas que Deus quer fazer, tem coisas que Deus quer realizar. Por isso, pegue muito firme nesse propósito. Nós temos orado aqui às 6 da manhã e às 18 horas. E a minha pergunta para você é: será que existe alguma coisa impossível para Deus fazer? É claro que não. Ele pode tudo. Ele pode reverter situações. Ele muda histórias. E eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito da vida de um homem chamado José, que Deus reverteu a situação dele. Em Gênesis capítulo 41, verso 41 diz: Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Aqui nós vemos o momento da promoção, da exaltação de José. O momento que Deus honrou ele e cumpriu o que havia revelado para ele em sonhos, antes de toda a turbulência vir sobre ele. Eu quero compartilhar essa palavra porque eu sei que essa palavra é uma direção para muita gente que está me ouvindo. Essa palavra é uma palavra de vida. Talvez você esteja aguardando esse momento também de promoção, esse momento, sabe, que Deus reverte a situação por inteiro, por completo. Mas existem algumas coisas que eu aprendo aqui com José, que se você aprender também, você vai ser muito abençoado. Por isso quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que o YouTube ele mande essa oração para mais e mais pessoas.
E se você não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, compartilhe essa oração, mande para o máximo de pessoas, faça essa campanha. De repente você está aqui pela primeira vez, faça essa campanha de 7 dias. Tenho certeza que só vai te abençoar, mal não vai fazer. Agora, você vai notar a diferença. Então faz esse propósito não comigo, faz esse propósito com Deus. Faz esse propósito com Deus. E um detalhe, na quarta e na sexta, nós temos levantado um grande clamor aqui. Na quarta e na sexta-feira, nós temos levantado um grande clamor. Então, além das orações diárias, na quarta e na sexta nós tiramos um tempo maior de oração. Então, vem estar com a gente, tá bom? Olha só, eu aprendi algumas coisas com José que o fizeram também galgar essas promessas de Deus. E a primeira coisa é: você não precisa fazer nada de errado para ser invejado ou injustiçado. Porque sempre que alguém está passando por um problema, as pessoas julgam. De certo está pagando um preço, ou está fazendo uma coisa errada, ou agora veio a conta. Mas no caso de José, ele era alguém de coração puro, era íntegro, não teve sabedoria ao compartilhar os seus sonhos com a sua família, mas tirando isso, ele era um homem bom, agradava a Deus, respeitava o Pai, queria compartilhar com o mundo as suas alegrias. No entanto, foi injustiçado em mais de um momento, não apenas pelos irmãos, mas pela mulher, também de Potifar, para quem ele trabalhou. E nós vemos muitas coisas injustas acontecendo na vida dele. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que são injustas. A gente até pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Visto que eu faço as coisas certas, o Senhor conhece a minha inocência, o Senhor conhece a integridade do meu coração. Mas Deus permite que a gente passe por algumas coisas para que a gente aprenda que Ele está conosco em todos os momentos e que também Ele está nos levando a algum lugar. Sabe o que eu tenho para mim? Que até quando eu não vejo aumento em nada, quando eu não vejo crescimento em nada, mesmo assim Deus está fazendo. Ou seja, não estou vendo, mas Deus está fazendo. Então, talvez você diga assim: por que eu estou passando por isso? E você questione até a Deus por causa disso. Pare de questionar. Confia no Senhor. Tudo aquilo que Ele tem prometido para a tua vida vai acontecer. E não tem nada nesse mundo, não tem ninguém que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Eu estava meditando num texto hoje. Esse texto é o texto de Isaías, capítulo 60, verso 22. Depois você lê. A Bíblia diz que na hora certa o Senhor fará acontecer. E quando a Bíblia diz fará acontecer, não é dependendo, sabe, de A concordar, de B concordar, de C sair da frente. Não, Ele fará acontecer. Ele fará. Se Deus der uma ordem lá no outro lado do mundo, independente se querem obedecer ou não, vão ter que obedecer. Porque Ele é soberano. Ele é soberano, Ele é maior. Deus é maior. Você entende isso? Escreve isso aqui nos comentários. Deus é soberano. O salmista diz que não tem como você fugir de Deus. A Bíblia diz que se você ir ao lugar mais distante da terra, Ele está lá. Se você ir até a profundeza do oceano, Deus está lá. E se você subir ao mais alto dos céus, Deus está lá. Ou seja, não tem como você pode fugir dele. Não tem como fugir de Deus. Ele é soberano. A segunda coisa que eu aprendo aqui com José é: se você não permitir, o que fazem contra você não muda quem você é. Porque algumas pessoas, quando alguém faz alguma coisa para elas, elas ficam a vida inteira falando daquilo. E elas vivem a vida inteira como justiceiros, tentando mostrar para as pessoas que venceram, tentando mostrar para as pessoas que a humilharam, que de alguma maneira a perseguiram, mostrar para elas que, enfim, eu venci. Enfim, olha onde eu estou. Olha agora o que eu estou comprando, aonde, sabe, a minha habilidade me levou. José não permitiu com que nada que viesse a ele mudasse a sua essência, mudasse quem ele é.
Eu sempre digo, o dinheiro não muda as pessoas, mas o dinheiro, ele amplifica tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos. E o dinheiro ele vai potencializar pequenos, eu posso dizer, desvios que há dentro do seu coração. Então, se você não permitir ser mudado na sua essência por aquilo que fazem contra você, você vai conseguir ser promovido por Deus, você vai avançar de uma maneira extraordinária e você vai conquistar coisas maiores na sua vida. Então, segura essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a sua vida. Não deixa com que, o que fizeram contra você torne você uma pessoa amarga. Você conhece gente amarga assim? Porque José tinha tudo para ser uma pessoa amarga. Quando ele chegou no alto posto e os irmãos vieram para pedir ajuda e os irmãos não o reconheceram, ele poderia ali ter sido mal. Eu não digo que é certo, mas é o que a maioria das pessoas fazem. Quando alguém é mal para elas, elas dão o troco, elas respondem à altura. Lembra que eu falei na oração da manhã que é um perigo você responder à altura e que Deus não quer que você faça isso? Você tem que responder da maneira de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo é que, mesmo em dias de prisão e incerteza, José aprendeu e evoluiu. Então, há momentos da nossa vida que, parece que não está certo aquilo que está acontecendo. Mas deixa eu aprender por que Deus está permitindo isso na minha vida. E como que eu posso, em meio, a essas coisas que aconteceram comigo, eu continuar crescendo, evoluindo, para o momento que Deus vai me promover, que Deus vai fazer com que eu cresça. Então, essa é a questão. A questão é, eu estou crescendo em meio às circunstâncias adversas, ou eu estou, travado na vida, eu estou parado e aqui eu vou ficar parado? Não. Deus ele fala com cada um de nós e a instrução de Deus é muito clara. Continue crescendo mesmo na adversidade. Continue estudando, continue sendo disciplinado, mesmo quando todos fecharem as portas para você. Continue crescendo, continue avançando. Continue, não pare, continue. Essa é a palavra para você. Uma outra coisa que eu aprendo em José é que ele não guardou rancor, mas ajudou a quem feriu ele. Essa é a grande, eu posso dizer, direção de Deus, do Espírito Santo para nossas vidas, porque quando você ajuda alguém, que você pode ter alguma vantagem, é lucro para você, mas e quando, a pessoa não tem nada para dar a você, será que você vai ajudar ela da mesma maneira? Ou ajudar alguém que te feriu? Abrir a porta, para alguém que não estava nem aí para você quando você estava numa pior e agora está pedindo ajuda? Isso aconteceu com José. José, ele estava ajudando aqueles que feriram ele, aqueles que o maltrataram, aqueles que foram pesados com ele. Que tremendo essa palavra. E para encerrar, os humilhados serão exaltados sempre. Essa é uma certeza divina que nós temos que ter. Os humilhados serão exaltados sempre. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Não se preocupe com aquilo que falam de você, ou com a forma injusta como estão lhe olhando, ou as coisas, mentirosas que estão inventando. Permaneça firme, Deus vai te honrar. Quando somos rejeitados num lugar, quando as pessoas viram as costas para nós, quando aqueles que deveriam estender a mão para a gente, acabam dizendo assim, pode passar, porque aqui não queremos a sua ajuda. Não se preocupe. Os humilhados serão exaltados sempre. Sempre. Essa é uma verdade. Escreve isso aqui nos comentários. Os humilhados serão exaltados sempre. É uma verdade divina. É uma verdade divina. Que isso entre dentro do teu espírito.
que isso entre dentro de você, lá no mais íntimo do seu ser. Os humilhados serão exaltados sempre, sempre, sempre. Essa é uma palavra profética para a tua vida, toma posse dela, creia nela, diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu essa palavra, dessa oração dessa semana. O Deus que reverte situações, o Deus que reverte situações. Ele reverteu a situação de José, Ele pode reverter a sua vida, Ele pode reverter a sua situação, Ele pode reverter o teu destino. Amém? Ele pode tudo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, amém? E quero orar por você. Coloque aqui nos comentários toda a situação na sua vida que você precisa que seja revertida na sua vida, amém? Também quero lhe convidar a conhecer os nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Unção do Rompedor, é um livro profético, minha esposa que escreveu, um livro maravilhoso, vai te abençoar. Existe uma unção de Deus que lhe capacita e que lhe habilita para fazer coisas maiores. E esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Então você vai acordar, vai fazer o seu cafezinho e você vai pegar esse livro aqui. Depois de pegar a sua Bíblia, porque primeiro a Bíblia, depois você pega esse livro aqui, você recebe direções para o teu dia. E é importante você fazer o seu devocional de manhã, quando você acorda. A não ser que você não consiga, mas o ideal é de manhã, porque tem muitas direções aqui nesse livro, tá bom? E você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius7.com.br, tá bom? Também quero lhe convidar a participar da minha escola online, é uma academia aqui no Global, onde eu ensino as pessoas a ouvir a Deus, a discernir as coisas espirituais. Essa academia está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. E agora, mês que vem, eu vou fazer uma masterclass exclusiva de visões espirituais. Vai ser incrível, certo? Você que é meu aluno na academia, logo eu vou passar mais informações para você desses 3 dias que nós vamos ter de masterclass, tá bom? Muito bem, eu quero declarar o Salmos 91 e você que quer ser aluno da academia, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia ou direto lá no meu site. Você procura lá um pouquinho e você vai encontrar, tá bom? Muito bem. Salmos 91, eu quero declarar aqui sobre você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, e te pedimos, traga um renovo nas nossas forças. No nome de Jesus te pedimos o Teu favor. Libera do Teu favor sobre as nossas vidas, Senhor. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor entre nessa situação e reverta toda pessoa que está num leito de hospital, toda pessoa que está numa cama, toda pessoa, meu Deus, que acha que não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais jeito dela dar uma volta por cima, de vencer, ou até mesmo de mudar determinada coisa que aconteceu. Eu oro agora no nome de Jesus Cristo e oro por um milagre.
Eu oro para que o extraordinário de Deus toque na vida dessa pessoa e que ela seja visitada pelo sobrenatural agora. No nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, infecção, todo tipo de câncer, todo tipo de infecção, no nome de Jesus, de alergias, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus, Senhor. Tu tens o poder de curar e restaurar, e nós oramos agora pela saúde total dessa pessoa. Seja curado, seja curada, que a paz de Deus se estabeleça na sua vida e que toda situação má, toda situação negativa, toda situação contrária seja revertida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Apresento diante do Senhor agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, todos os pedidos de oração, todo clamor, toda lágrima, tudo aquilo que está sendo colocado diante do Senhor, nós pedimos agora o teu favor, Senhor. Pedimos a tua resposta. Ouve o clamor dos teus filhos e filhas, Pai. Também oramos para que o Senhor desvie do nosso caminho o mal, os atrapalhos, os acidentes, aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. No nome de Jesus. Estamos protegidos, guardados, abençoados. Eu quero declarar, Senhor, a prosperidade divina tocando nessa pessoa, a saída sobrenatural, a vida de Deus tocando nela, a vida de Deus a alimentando, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra, essa oração, me ajude a compartilhar. Que Deus te abençoe. Desejar, eu profetizo e declaro que Deus te abençoe. Por isso, compartilha essa oração, manda para alguém, compartilha nas tuas redes sociais e que o Senhor derrame favor sobre a tua vida. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos por uma transformação total dentro dessa casa, dentro dessa família. Meu Deus, quebra agora todo tipo de influência, de maldade, de inveja, todo tipo de opressão, de peso, de fardo, da pessoa, meu Deus, que está sendo alvo de perseguição. Nós oramos agora para que o Senhor a livre de todo o mal. Oramos também para que o Senhor fortaleça os desanimados, os que estão cansados, exaustos. Manda da tua força, do teu poder, da tua graça. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Jesus morreu na cruz por nós, para nos libertar, para nos salvar. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e Ele ressuscitou. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Pedimos o perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados. Nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que as Tuas misericórdias cerquem a nós e a nossa casa, como está escrito na Tua palavra, bondade e misericórdia cercando a nossa vida constantemente, Pai, em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra viva, uma palavra que certamente vai trazer transformação para a tua vida. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários exatamente assim que eu vou falar para você. Escreve assim: não posso perder a minha bênção. Escreve aí: não posso perder a minha bênção. Já já você vai entender o que significa isso. Antes disso, eu quero compartilhar um testemunho da Jerusa. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus e a você que tem orado por nós. Quero aqui, com imensa gratidão ao Senhor, deixar o meu testemunho. Fiz um ultrassom das mamas em outubro do ano passado e o exame apontou cistos e nódulos. Fiquei muito preocupada, mas continuei orando e confiando no Senhor.
crendo que voltaria lá e não teria mais nada. Para a glória do Senhor, voltei e graças a Deus meu exame está normal. Obrigado, profeta, que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus é fiel. Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que me dá ânimo a permanecer firme dia após dia, servindo o Senhor, é porque eu sei que Ele está vivo. Ele é o Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Lucas capítulo 15, verso 11, que diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Eu vou ler só até aqui. Poderia ir até o fim, mas eu vou ler só até aqui. Eu quero que você entenda que esse filho tinha tudo o que ele precisava. Esse filho tinha amor, esse filho tinha uma casa, esse filho tinha pão na mesa, comida abundante. O pai dele, provavelmente um empreendedor, onde tinha muitos empregados trabalhando para ele, e ele tinha uma vida boa. Um belo dia, esse jovem chega para o pai e diz: Eu quero a minha parte da herança. E ele pega a parte dele, mesmo tendo tudo em casa, mesmo tendo uma vida feliz, mesmo tendo uma vida plena, uma vida abençoada. Ele pegou o que pertencia a ele, o que era de direito dele, e a Bíblia diz que partiu, foi embora para uma terra distante. E nessa terra distante ele gastou tudo, gastou com boemia, com noitadas, com mulher, gastou de uma forma extravagante. Vai que o dinheiro acaba. O dinheiro foi embora e ele então teve que se alimentar. E ele não estava conseguindo emprego. Então ele foi trabalhar numa fazenda por comida. Cuidava dos porcos e comia a comida dos porcos. Nem salário ele tinha. Aí ele lembrou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou me humilhar para ele. Nós temos que ter uma memória constante de como Deus tem nos abençoado, de como Deus tem sido bom conosco em todo o tempo. Saúde que Deus tem nos dado, paz que Deus tem nos dado, prosperidade que Deus tem nos dado, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa família, sua fidelidade, seu amor, respostas de oração, portas abertas, coisas que Deus trouxe crescimento na sua vida, que você sabe que não foi apenas o seu trabalho duro, foi a bênção de Deus, foi o favor do Senhor. E quando nós trazemos à memória, como diz lá em Lamentações capítulo 3, o que Deus tem feito na nossa vida, nós temos que nos animar, nós temos que ficar felizes por tanta coisa boa que Deus Ele opera, por tanta coisa boa que Deus tem mandado para a nossa vida. É que nós sempre temos eu posso dizer, uma falha muito grande de pensar que não está bom, de pensar que não é suficiente. Deus mimando esse filho,
abençoando a vida desse rapaz perto do pai, ele trabalhando, o irmão trabalhando, o pai trabalhando e Deus abençoando a casa. Mas esse filho não o reconheceu. Quantas vezes a gente não reconhece as bênçãos de Deus e começa a reclamar? Reclama do que não está bom, reclama de muito trabalho, reclama que está muito cansado, reclama de tantas coisas. Temos que ser mais gratos, temos que agradecer mais. Você tem que agradecer por você ter um trabalho, você tem que agradecer por você poder entrar num carro e ir para o seu trabalho, viajar com a sua família. Deus tem lhe abençoado, Deus tem derramado graça sobre a sua vida, Deus tem derramado favor sobre você. Tem coisas tão boas que Deus tem operado nas nossas vidas, coisas que nós nem imaginávamos que Ele tinha preparado e que estamos vivendo isso. Por isso, devemos ter cuidado, não só com os ataques de Satanás, mas com a nossa própria tolice. Porque o homem, a Bíblia diz que isso já vem lá de trás. No deserto, o povo murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés e teve consequência. Nós temos que nos arrepender de reclamar demais, nos arrepender de estar muitas vezes empurrando a vida, sabe? Empurrando em vez de celebrar, em vez de trabalhar alegremente, em vez de reconhecer as bênçãos de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das qualidades de Davi é que ele estava sempre exaltando a Deus e ele estava sempre lembrando do que Deus fez na vida dele. Pessoas que tiram o foco de Deus daqui a pouco estão atacando umas às outras. Pessoas que tiram o foco delas de Deus, daqui a pouco elas estão se degladiando entre elas. Tem que lembrar o que Deus fez na tua vida. Tem que lembrar o que Deus tem operado, o que Deus te deu. O que Deus te deu é bênção. O que Deus te deu está abençoado. O que Deus te deu tem o favor de Deus. O que Deus te deu tem sido também uma das, eu posso dizer, sentinelas de Deus na tua vida, porque o que Deus nos dá é guardado por Deus e sustentado por Deus. Adão e Eva não souberam o que fazer com isso, porque eles tinham um paraíso que era sustentado por Deus e eles não souberam lidar com isso. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, porque reclama, porque menospreza, sai dos lugares que Deus havia colocado. Olha o que aconteceu com o filho pródigo aqui. Se você olhar, ele saiu do lugar da bênção. Às vezes saímos do lugar da bênção. E hoje, o que eu mais peço a Deus, é que eu não quero sair da direção dele. Eu não quero sair do favor dele. Eu não quero me esquecer. Ele começou a passar dificuldade porque estava longe do projeto original de Deus, longe da vontade de Deus. Então, 1000 vezes, você fazer a vontade de Deus, você se entregar à vontade de Deus, do que você sair da vontade dele, do que você sair do propósito dele. O que nos sustenta é Deus, o que nos guarda é Deus, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar, que as pessoas sempre vão falar, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi. Você pode ser o mais justo, o mais correto, o mais íntegro, você pode ser perfeito, que só tem um que é perfeito, que é Deus, mas tentar ser o máximo perfeito. Esses dias eu vi um empresário falando que ele é muito perfeccionista e ele tenta fazer tudo com tanta perfeição, mas que às vezes essa perfeição atrapalha ele. Por quê? Porque só Deus é perfeito, certo? Agora, você tentar fazer o seu melhor, mesmo assim, você vai ser ridicularizado, criticado, perseguido, vão apontar o dedo para você, sabe? As pessoas são assim. E enquanto houver terra, enquanto o homem não ter o encontro com Cristo verdadeiramente, ele vai ser assim. Hoje nós vemos tantas pessoas, sabe, saindo da direção de Deus por pressão dos outros.
saindo da direção dos outros, saindo da direção de Deus, sabe? Porque não se contentam com aquilo que tem, não se contentam com o que Deus deu, com a bênção que o Senhor colocou debaixo daquele lar. Nós precisamos reconhecer a bênção de Deus no nosso lar. Nós temos que reconhecer a bênção do Senhor nos sustentando, a bênção do Senhor, sabe, guiando a nossa vida. Eu creio que Deus fala, você sabe. Você que me acompanha aqui nas orações sabe que eu creio que Deus fala. E como eu creio que Deus fala, até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem operado grandes coisas na minha vida. É por isso que eu digo para você, fica aonde Deus disse para você ficar. Fique e comece a se alegrar aonde Deus quer que você esteja. Davi estava lá passando pelo vale da sombra da morte, estava dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, você não vê uma pessoa negativa, você não vê uma pessoa querendo, sabe, assim, sair da presença de Deus. Eu não quero mais ser rei, eu não quero mais servir a ti, eu não quero mais esse propósito para minha vida. Você não vai ver Davi dizendo isso. Ao contrário, você vai ver ele exaltando, glorificando a Deus, você vai ver ele orando muito. Você vai ver, sabe por quê? Porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos reclamar menos, muito menos, e celebrar mais, adorar mais. Tem bênçãos que nós estamos perdendo por reclamar demais. Tem bênçãos que estamos perdendo porque estamos falando negativamente das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Comece a celebrar isso. Comece a glorificar a Deus por isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também fazer um convite para você. Domingo agora nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. Inclusive vamos ter um especial de Páscoa na igreja. 15 minutos antes do culto começar, nós vamos estar ungindo os doentes e vamos orar por eles. Se você está doente, ou conhece alguém doente, leva essa pessoa domingo. Eu mesmo estarei orando, certo? Eu mesmo estarei orando por cada doente. Eu convido você a estar com a gente domingo agora, 9 da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Toda semana nós temos aula dentro da academia. Essa semana que vem agora nós vamos ter podcasts incríveis que nós vamos liberar para a academia. Já liberamos um quinta-feira, liberamos um ontem e vamos liberar outro terça-feira. E você vai ver como Deus vai abençoar você de uma forma sobrenatural, extraordinária e tremenda. Amém? Posso orar por você agora? Antes disso, eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilha com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para alguém. Compartilha com teus amigos, parentes, pessoas próximas de você. Compartilha essa oração com alguém. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás do terror da noite. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora. Quero invocar o nome de Jesus em teu favor e eu quero que você grave a palavra retrocesso. Retrocesso. Eu ouvi uma vez essa palavra e essa palavra ficou dentro do meu coração. Quando você deixa a direção de Deus, você entra num retrocesso. Você entra num retrocesso. E as nossas decisões, elas não são só naturais, elas são espirituais também. Então não retroceda do lugar da bênção. Para de reclamar. Te alegra aonde Deus te colocou, para você não perder a tua bênção. Tem gente que diz, não, mas não se perde bênção. Perde sim. Perde bênção. Bênção se perde. Certo? Conquistas espirituais se perdem por más decisões. Então grava isso no seu coração. Tenha cuidado. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e eu peço o teu favor sobre a vida dela e sobre a sua casa. Tira, Pai, todo o fardo pesado que ela tem carregado, tudo aquilo, Pai, que quer tirá-la do teu propósito, que quer tirá-la do lugar da sua bênção. Oramos agora para que tudo aquilo que tem sido enviado como um dardo, uma seta maligna contra ela, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Guarda, Pai, a vida dessa pessoa, guarda a sua família, guarda, Senhor, os seus projetos. Senhor, que as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dessa pessoa sejam guardadas pelo Senhor, que nada saia da vida dela, que nada saia, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para ela, mas que o Senhor possa aumentar mais e mais aquilo que o Senhor tem dado e ela possa repartir aquilo que o Senhor tem colocado na vida dela. Oramos em nome de Jesus, para que os atrapalhos saiam do caminho, para que as portas fechadas se abram, para que toda amarra espiritual seja cortada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado agora. Toda enfermidade, câncer, alergia, todo problema no sangue, nos rins, no fígado, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-a, Pai, com o teu poder, toque-a com a tua graça e com o teu favor. E que essa família, Pai, que está orando junto comigo, seja visitada pelo teu poder agora, seja tocada pela tua graça, no nome de Jesus Cristo. Quebra, Pai, quebra todo tipo de amarra espiritual, desfaz todo tipo de laço do inimigo na vida dessa pessoa, tudo que é cilada, tudo que é armadilha, toda obra do caçador seja agora desfeita e nós declaramos que o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor está nos fortalecendo. Demônios estão caindo por terra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Senhor. Tua mão de poder, teu favor está na nossa vida, Pai. Nos reveste da tua presença, nos reveste do teu ânimo, Pai. No nome de Jesus, que uma alegria sobrenatural entre na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. E, Senhor, abençoe essa família, abençoe os filhos, abençoe o casamento. Dá força para essa pessoa, dá uma visão maior das coisas para ela e que ela possa contemplar a tua glória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Dá sabedoria, Pai, a cada um de nós que estamos aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe? Compartilhe agora essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas e que Deus te abençoe. Que a paz de Jesus Cristo guarde a tua vida, guarde a tua família. O Senhor é fiel. A sua benignidade dura para todo sempre. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.